Henker que vive duas vezes, capítulo 82. Besta mítica, 5. Se eu puder melhorar o cordão da marionete, terei um alcance mais amplo para controlar o espírito. Yon-Woo decidiu pensar um pouco mais tarde. Fora isso, suas capacidades físicas eram melhores do que ele esperava. PUC asterisco. A árvore na frente do espírito do feiticeiro começou a cair depois de apenas alguns golpes com os punhos. Yon-Woo então viu o espírito olhando furtivamente para ele. Embora não tivesse nenhuma expressão facial, ele sabia que estava esperando elogios, como um cachorro. Quando Yon-Woo lhe deu alguns acenos de reconhecimento, a superfície escura e enevoada do espírito balançou em reação. Parecia satisfeito com o elogio de seu mestre. Yon-Woo abriu um sorriso, mas logo se viu imerso em pensamentos. No final, a conversão apenas melhora um pouco a habilidade original do fantasma. Mas ainda é capaz de infligir danos físicos, então se eu conseguir espíritos familiares suficientes, eles serão úteis. Yon-Woo relembrou o grupo de espíritos malignos que atacou Build de uma só vez. Individualmente, os espíritos eram fracos e insignificantes, mas ao vê-los reunidos, eles até fizeram Yon-Woo estremecer. Recebi muitas informações sobre o controle de espíritos com este experimento, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Não posso simplesmente tirar conclusões precipitadas com as informações que obtive ao testar uma amostra. Além disso, ainda não sei o que acontecerá quando eu controlar vários espíritos ao mesmo tempo, ou mesmo quantos espíritos posso ter. Yon-Woo tinha grandes expectativas para essa sua nova habilidade. Ouvi dizer que criaturas mortas-vivas podem evoluir para criaturas de nível superior à medida que crescem. Então talvez meu espírito feiticeiro também possa evoluir para algo maior, como um Lich. Um exército de mortos-vivos. Se ele conseguisse um exército de mortos-vivos para si. Para experimentações mais detalhadas, Yon-Woo decidiu converter mais almas em espíritos familiares. Ao percorrer sua coleção de almas, ele encontrou duas almas notáveis entre elas. Gigante Gnoll e Vulca. Gnoll gigante era o monstro que guardava a peça escondida do sexto andar, Laurel Leaves, e Vulca era o monstro-chefe oculto que ele matou com Fante e Edora no nono andar. Elas eram as almas dos monstros mais fortes que ele conseguiu na zona iniciante. Eu coletei suas almas apenas no caso de encontrar alguma utilidade para elas. Eu não sabia que seria útil assim. Yon-Woo decidiu injetar sua mana enquanto fazia isso. Ele teve que gastar todas as almas que restavam em sua coleção, mas os resultados foram bastante satisfatórios. Kung. Gu. Ao contrário do espírito do feiticeiro, o Gnoll gigante e Vulca rugiram alto assim que se tornaram familiares espirituais. Ambos eram enormes em tamanho. O Gnoll gigante tinha um corpo de quase 3 metros de altura, e o volume de Vulca fazia parecer que ele poderia segurar vários jogadores em seus braços. Graças a essas características notáveis, era fácil distinguir cada espírito, apesar de suas aparências fantasmagóricas. Yon-Woo começou a emitir ordens separadas para cada espírito, direcionando-os para as cordas das marionetes que os conectavam a ele. Yon-Woo deu nomes aos seus espíritos familiares: Bu, para o feiticeiro, Nol, para Gnoll gigante, Ka, para Vulca. Tornou mais fácil dar ordens individualmente. Embora tenham recebido nomes feios, os espíritos pularam de alegria ao serem nomeados. E justamente quando ele estava prestes a seguir em frente, uma mensagem apareceu de repente diante de seus olhos. Você nomeou seu espírito familiar. O espírito familiar receberá uma identidade. Isso aumentará o moral do seu espírito familiar. Você desbloqueou a afinidade familiar. Afinidade familiar. Espírito familiar. Bu, feiticeiro, 15,30 avos. Nol, Gnoll gigante, 8,41 avos. Carro, Vulca, 10,55 avos. Melhore sua afinidade com os espíritos. Quanto maior a afinidade, mais forte se tornará seu vínculo e eles seguirão seus comandos com mais fidelidade. Yon-Woo não pôde deixar de rir dessa situação estranha. Ele não esperava que eles ficassem tão felizes só de receber um nome. Além do mais, ele até desbloqueou uma nova estatística chamada afinidade familiar. Uma identidade. Os espíritos que ele coletou não tinham identidade porque perderam o ego quando foram capturados. Embora os familiares espirituais fossem de um nível mais alto que os espíritos normais, eles ainda não sabiam quem eram. Mas parecia que a ação de dar-lhes nomes lhes conferia algum tipo de significado para si mesmos. O resultado não foi ruim. Ele podia sentir que a conexão entre ele e os espíritos havia se tornado mais forte do que antes. Dado o seu novo atributo, Yon-Woo fez mais alguns experimentos com os espíritos familiares. E os resultados corresponderam às suas expectativas. As habilidades de cada espírito pareciam estar correlacionadas com aquelas que eles tinham quando ainda estavam vivos. Nol, que já teve pés ágeis, era mais rápido que os outros, e Ka, que tinha grande força física, era mais lento, porém mais forte. Se ele estabelecesse Bu como um padrão para estatísticas, sua força, agilidade e saúde sendo um cada, as estatísticas de Nol seriam em torno de 1, 3 e 2, e as de Ka em torno de 5, 1 e 3, respectivamente. Terei que coletar boas almas para criar bons familiares espirituais. Depois disso,
ele tentou fazê-los lutar contra algumas feras. Felizmente, parecia que o instinto de caça deles não havia morrido. Com uma ordem tão simples como, mate-os, os três assumiram suas posições e começaram a lutar com um trabalho decente em equipe. No início, eles não pareciam lutar bem juntos, mas à medida que a experiência crescia, eles se acostumaram mais um com o outro. Então eles possuem inteligência. Foi a maior diferença entre os espíritos familiares e os espíritos normais. Yon-Woo continuou a observar os movimentos dos espíritos com olhos divertidos. E no final do dia, ele conseguiu preencher sua coleção de almas. Número de almas coletadas: 500. Agora tem mais do triplo da sua capacidade original. O limite costumava ser de apenas 150 almas, mas agora ele tinha 500 almas contidas. Yon-Woo mais uma vez tentou usar todas as almas e criar tantos espíritos familiares quanto possível. Foi para testar quantos espíritos familiares ele poderia criar com 500 almas, também para ver quantos ele poderia ter. Como resultado, ele foi capaz de criar mais 7 espíritos familiares. Parecia que 10 era o limite. Isso é muito menos do que eu pensava. Yon-Woo franziu levemente o rosto enquanto olhava para os novos espíritos parados ao lado dos 3 originais. As almas presas dentro da pulseira, a menos que fossem transformadas em espíritos familiares, não tinham utilidade, exceto para convertê-las em energia escura. Os novos, criados às pressas, eram praticamente inúteis. Yon-Woo olhou para o desespero do Rei Negro enquanto passava a mão pela corrente enrolada em seu braço. Colecionador de almas. Corrigida a chance de colher a alma do alvo morto, colocando-a na coleção. As almas recolhidas perdem a memória e são corrompidas, ficando apenas com um profundo ressentimento. A capacidade da coleção aumentará proporcionalmente à proficiência do usuário. A capacidade aumentará junto com a proficiência do usuário. Por enquanto, só posso colocar minhas esperanças nisso. As habilidades da pulseira negra pareciam ótimas, mas considerando que era um artefato que pertencia a um lorde anterior, elas não valiam muito. O outro artefato em sua posse deixado por outro lorde, a espada vampírica de Bathory, ostentava uma opção avassaladora que poderia roubar as estatísticas do oponente e até mesmo algumas habilidades. Em contraste, as opções que Desespero do Rei Negro tinha a oferecer eram bastante ruins em comparação com a espada vampírica de Bathory. Talvez fosse porque ele não tinha proficiência, ou porque as habilidades seladas eram tão boas. Ou ainda tinha segredos a serem descobertos. Já que você destruiu as Trap, preciso que você ganhe seu sustento. Ao olhar para sua pulseira com as sobrancelhas franzidas, Yon-Woo de repente teve uma ideia. Aguentar. Se eu quiser saber mais sobre esse artefato, talvez eu possa pedir ajuda a Edora. Edora tinha uma habilidade muito semelhante aos olhos dracônicos de Yon-Woo. Foi o insight. Os olhos dela poderiam encontrar algo que ele não conseguia ver com os seus. Yon-Woo decidiu adiar as perguntas que tinha sobre o artefato até que Edora subisse ao 11º andar. Além disso, ele adquiriu outro artefato divino no lugar de Astrap. Você tem algo muito interessante com você, humano. Quando Yon-Woo estava prestes a levar a mão ao escudo de 9 camadas pendurado em suas costas, ele ouviu uma voz familiar soando em sua cabeça. Era a voz da Fênix. Yon-Woo então tentou descobrir onde ela poderia estar, mas não importava para onde olhasse, não conseguia encontrá-la. Ela está assistindo com algum tipo de habilidade? Ficou claro que a Fênix o estava observando. Achei que você fosse descansar. Sim, eu estava, mas meus filhos começaram a tremer como se fossem sair de suas conchas a qualquer momento. Agora eles se acalmaram, mas ainda não sei quando eles vão eclodir, então tenho observado você para me manter acordado. Além disso, o artefato que você tem despertou meu interesse. Yon-Woo percebeu que a Fênix estava interessada nos artefatos que ele possuía. Parecia-lhe que a Fênix, como uma fera lendária, poderia reconhecer um item divino. Mas quando Yon-Woo procurou a Aegis, ele logo foi interrompido pelo comentário repentino da Fênix. Agora, a pulseira que você está usando. Você pode me dizer o que é? Calça asterisco. No meio da floresta densa, um homem mancava lentamente com todo o corpo coberto de queimaduras graves. Seu rosto meio derretido parecia nojento e sua voz também estava distorcida. Embora seu corpo parecesse meio morto, seus olhos ainda brilhavam de fúria. O nome do homem era Leonte. Ele escapou com sucesso da emboscada e agora estava fugindo. Mas ele só conseguiu se salvar da batalha. O portal e os jogadores de Cheongvado, Baal e Flame Beast já haviam tirado muitas coisas dele. Se eu tivesse a pedra, se eu tivesse esse coração, não teria sofrido essa humilhação. Ranger asterisco. Leonte cerrou os dentes de ressentimento por Baal e pelo jogador desconhecido que roubou sua pedra. Você pagará pelo que fez e eu garantirei que você faça, não importa quanto custe. A notícia sobre o confronto entre Dragão Vermelho e Cheongvado abalou toda a torre. Eles eram principalmente sobre como Baal e Flame Beast emboscaram Leonte, e apenas Leonte conseguiu fugir deles. Red Dragon emitiu uma declaração de guerra e colocou avisos em placas colocadas nas cidades de cada andar. Red Dragon e Cheongvado, eles eram os 2 maiores clãs da torre. Esperava-se que esta guerra provocasse uma reviravolta. Um número incontável de clãs,
Rankers e jogadores se moveram para obter uma imagem exata da situação. Eles se prepararam para a guerra que se aproximava. E a tribo de um chifre não foi exceção. Essa é a única coisa que tenho ouvido desde que chegamos aqui. O que diabos aconteceu enquanto estávamos fora? Fante e Edora caminhavam penosamente pela rua onde as pessoas entravam e saíam ativamente. Fante estava atualmente em estado de aborrecimento. Depois de terminar o teste no 10º andar, ele pensou que poderia finalmente continuar sua jornada com Yeon-woo no 11º andar. Mas, ao contrário de suas expectativas, ele teve que interromper seu julgamento. Quando ele estava se encontrando com o guardião Volk, um pássaro desceu repentinamente do céu e sentou-se silenciosamente na frente dele. O Corvo Vermelho foi a besta mítica que foi usada como mensageira entre sua tribo por causa de sua habilidade que lhe permitia viajar entre os andares sem restrições. A mensagem que trouxe foi muito simples. Retorne assim que receber esta mensagem. Foi uma ordem de convocação. Não havia nenhum detalhe escrito no papel. Ele não sabia por que seu pai os estava chamando para voltarem. Porém, ele sabia que qualquer que fosse o motivo, se era algo que exigia o uso do Corvo Vermelho, devia ser algo muito urgente. Então Fante rapidamente se encontrou com Edora e escapou da torre. Mas assim que chegaram ao distrito externo, entenderam por que o pai os havia convocado. Não muito depois de os dois escaparem da cidade, logo chegaram a uma pequena cidade. Era uma aldeia agrícola aparentemente comum, mas a atmosfera geral era muito diferente de qualquer outra cidade ou vila no mundo da torre. Assim que Fante e Edora pisaram na entrada da aldeia, foram recebidos pelos agricultores que aravam o solo do campo. Oh, Fante e Edora, o que vocês dois estão fazendo aqui de repente? Ouvi dizer que a torre está muito barulhenta ultimamente. Eles devem estar aqui por causa disso. Minha dama, como vai procurar seu marido? Os habitantes da cidade apareceram um por um com a notícia do aparecimento de Fan e Edora, e logo a entrada da cidade ficou bastante barulhenta. Os dois também pareciam gostar de conversar com as pessoas da cidade que não viam há algum tempo. O que era estranho era que, embora Fante e Edora fossem membros da família real, parecia que nenhuma dessas pessoas prestava atenção à sua língua na frente deles. Enquanto eles estavam ocupados conversando um com o outro. Oh, Fante e Edora, você está aqui. Um homem de meia idade saiu de dentro da aldeia. Ele era um homem corpulento cujo corpo era ainda maior que o de Fante, usando um chapéu de palha e carregando uma picareta no ombro. Na aparência, ele parecia nada além de um fazendeiro. Edora, irritada com o olhar dele, ergueu as sobrancelhas. Achei que fosse um assunto urgente, mas acho que não, porque alguém parece ter tempo a perder apenas com a agricultura. Um homem tem que comer, você sabe. Não importa o quão ocupados estejamos, precisamos fazer uma pausa de vez em quando. A propósito, por que você está tão salgado hoje? Você está no seu. Mais uma palavra e terei que desembainhar minha espada. Os olhos do homem ficaram arregalados com a atitude fria de Edora. Então ele olhou para Fante perguntando o que havia de errado com ela. Fante soltou uma risada. Eu sei por quê. É porque ela estava muito animada para viajar com seu futuro marido. Mas... Kiki. Cale a boca. Fante foi parado pelo chute repentino de Edora ao seu lado e voou para longe, rolando no chão por uma longa distância. Mas o homem de meia idade e os outros habitantes da cidade já ouviram tudo. O que? Um futuro marido? Oh, minha dama, afinal. Ufa, então vamos comer macarrão em breve? Deveríamos dar uma festa? A área circundante ficou barulhenta. Edora cobriu o rosto com as mãos. Esta foi a razão pela qual ela não queria voltar para a cidade. As pessoas de sua tribo eram muito intrometidas nos negócios de outras pessoas. O homem de meia idade colocou o braço sobre o ombro da filha e deu um sorriso travesso. Uhuhu. Então, quem é esse garoto fantástico que roubou o coração da minha filha? Estou morrendo de vontade de saber quem ele é. Abaixe os braços. A que raça ele pertence? Ele é um demi-humano como nós? Ou ele é um humano? Onde ele está e o que está fazendo agora? O homem de meia idade estava ocupado brincando com ela sem se importar. Edora tentou ignorar suas palavras enquanto esfregava a cabeça dolorida. E justamente quando ela levou as mãos para Shinmado. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, não sei quem você pegou depois de ter uma atitude tão fria. Não posso nem brincar na sua frente? O homem de meia idade recuou de Edora e respondeu exageradamente. Edora olhou fixamente para o pai, mas o sorriso largo ainda não abandonava seu rosto. Depois de dar boas risadas com os habitantes da cidade, o homem bateu palmas para mudar o clima. Ok, já chega de piadas. De repente, a expressão do homem de meia idade tornou-se grave. Seus olhos anteriormente brincalhões mudaram para manter uma atmosfera grave. Ele exibia uma aparência muito digna, apesar de suas roupas surradas. Não consegui escrever o motivo na mensagem, mas você provavelmente percebeu o que aconteceu na torre enquanto vinha até aqui, não é?